Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Às 8h26, Fernando Schiller aqui na antevéspera do debate na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, domingo, minha gente. Agora, esse domingo, 8 da noite, Lula e Bolsonaro frente a frente. Queria começar te perguntando o seguinte, Schiller. Fosse você, aquela vozinha ali no ouvido dos dois candidatos, que estratégia que você enxerga para cada um, para que eles consigam o objetivo final, que é ganhar a eleição, hein? Bom dia para você. Tudo bem, Thaís, Cláudio, Pedro, Sônia, nosso ouvinte. Tudo bom, Schiller? Tudo bem, olha, é um jogo de xadrez, Thaís. Eu diria o seguinte, quer dizer, em primeiro lugar, saiu uma pesquisa econométrica hoje, até publicada pela Folha de São Paulo, estava observando, mostrou o seguinte, quer dizer, pelos dados, eles compararam dados de muitos países, muitas eleições brasileiras, enfim, chegaram à conclusão que você tem percentuais de favoritismo. Claro que nada disso é intransponível, existem fatos extraordinários, coincidências, existem exceções e tal. Mas o Lula tem, vamos lá, 2/3, vamos arredondar aqui, aliás, 3/4, né? Ele tem arredondando 75% de chance de ganhar a eleição, né? Isso por dado. Eles mostram o seguinte, por exemplo, só 6% em média em eleições brasileiras muda de candidato entre os vencedores. Significa uma migração, por exemplo, de eleitores do Lula para o Bolsonaro, ou do Bolsonaro para o Lula entre o primeiro turno e o segundo turno, é 6% em média, quer dizer, se comparar, fazer análise dessas eleições todas, né? Então, o que eles estão dizendo assim, é difícil virar uma eleição, não é impossível, mas é difícil. O que eu quero dizer com isso, aí respondendo a tua questão? Quem tem que ganhar o debate é o Bolsonaro. Não é? Quem tem que ganhar, quer dizer, o grande desafiador, não é? Por quê? Porque as pesquisas mostram, praticamente todas, pode ter diferença de números, tá? Mas os percentuais das pesquisas mostram que o Lula está na frente. Isso pode ter uma variação aqui e ali, a pesquisa Paraná que acertou muito na margem de erro. Se você esticar a margem de erro, você tem lá um empate, não é? Um empate técnico, mas digamos assim, na média, se o Lula, como ele saiu 6 milhões de votos na frente do primeiro turno, você pode chegar a essa conclusão, né? Então, vamos lá, o Lula pode jogar para o empate. Então, uma hipótese é falar no ouvido do Lula, os assessores, olha, mantenha a sobriedade, evite errar. O Lula errou naquele debate da Rede Globo, o Bolsonaro errou no debate da Band, o primeiro debate que nós fizemos, né, que foi aquele momento que ele faz alguns chamam de crítica, outros falam de ataque, não vou entrar no mérito aqui, a jornalista, né? E ali ele perde o tom, aí ele é mal avaliado, etc., ele joga para a torcida, etc. Se o Bolsonaro jogar para a torcida nesse momento, ele não ganha voto, ele não consegue virar votos, ele não consegue galvanizar. Por quê? Porque esses votos já estão garantidos, ele precisa falar com o eleitor mediano, é só ler um pouquinho de economia política, para saber que tem o teorema do eleitor mediano. Você tem um eleitor que fica exatamente no centro ali do espectro ideológico político, nem estou falando nada muito consistente, estou dizendo você tem dois blocos no país, tem um eleitor que fica ali no centro. Em grande medida ele votou na Simone Tebet, alguns votaram em outros candidatos, né, que ficaram para trás. Alguns até não votaram, teve uma margem pequena de brancos e nulos, não é? Esse eleitor que precisa ser conquistado, não é? Agora, para fazer isso, o Bolsonaro precisa sair um pouquinho do seu estilo habitual. Ontem eu vi uma opinião, um debate muito interessante. Alguém me disse assim, olha, o Bolsonaro ele ainda tem o cacuete de candidato a deputado, de candidato de bloco, não é? Então ele fala muito, a zona de conforto do Bolsonaro é falar mais para a sua base, não é? Ele sempre acreditou que a sua base era suficiente para ganhar. A base dele foi suficiente para ganhar em 2018. Né? Foi suficiente agora para chegar no segundo turno. Mas agora ele precisa ampliar. Agora não tem jeito. Agora nós chegamos naquele momento, é o momento, como é que é? O dia D. Esse debate para mim é o dia D falta 2 semanas, reta final, não tem terceiro turno. Ele precisa ganhar, e vamos lá, antes de ganhar, precisa não perder, precisa não cometer um erro, um destempero. Como nós estamos num momento muito acirrado da campanha, né, praticamente não tem, a gente deve ter um debate diferente do que foi Tarcísio e Haddad, na minha visão. Por quê? Porque aqui em São Paulo são candidatos novos, né, nunca foram governadores,
tem um perfil mais técnico, os dois têm um perfil mais técnico, né? E o debate não está tão envenenado, não tem tanta toxina. Agora o debate nacional está cheio de toxina, tem pouco programa, os dois candidatos são um traço populista, não tem tradição de discussão técnica nenhuma, tá? Ontem o Lula radicalizou, disse que vai mandar prender o Pazuello, o presidente não prende ninguém, vamos lá. O Bolsonaro essa semana também, quer dizer, então tem esse debate, todos os institutos de pesquisa, censuras por parte do TSE, ou seja, o clima está muito pesado e deve se refletir no debate, tá? Então o que eu quero dizer, os dois vão ter que tomar, a primeira coisa que eu faria para fechar aqui, não sei como é que dá um calmante, não sei, um calmante leve desse que não tem contraindicação. Suco de maracujá. Um suco de maracujá, vamos ficar no suco que é mais... Acho que é pouco, Pedro. E aí, a maracujina já é o maracujá concentrado, entendeu? Não, mas tem que ser na veia, né? Tem que ser na veia. Efeito imediato. Tem que ser na veia. Mas, Schiller, além dessa questão toda, você também mencionou agora há pouco, o Pedro nos trouxe aqui um assunto que eu acho da mais extrema gravidade. É um assunto recorrente aqui nas nossas conversas, que é esse viés autoritário do Tribunal Superior Eleitoral, né? Um tribunal que tem tomado é mais difícil sair decisão que contraria os interesses do Lula do que marcar pênalti contra o Flamengo em qualquer partida que o Flamengo jogue, né? Os juízes estão sempre protegendo o Flamengo, tanto quanto a gente assiste o TSE também protegendo um dos lados em disputa, abandonando completamente a isenção, tomando decisões, inclusive, sem ser provocados, decisões de ofício, né? Ontem, inclusive, essa questão o Pedro nos trouxe hoje, né? Que foi o voto absolutamente espantoso do ministro, mas não surpreendente, né? Dadas as ligações políticas do ministro com o Lula e com o PT, que foi o voto do ministro Ricardo Lewandowski, abrindo, enfim, uma divergência que resultou em mais um ato de censura do TSE, de divulgação de fato absolutamente verídico. Mas, na opinião do ministro, tinha que censurar, né, para não provocar desordem informacional. Eles inventaram até esse argumento agora, né? E a gente sabe, né, Schiller, que as tiranias, quando se estabelecem, elas não devolvem o que nos tiram. Sobretudo quando são coisas assim, né? São valores, como, por exemplo, a liberdade de expressão que está lá na Constituição. Para mim, assim, a eleição, para mim, passou, né? A minha preocupação nos últimos tempos tem sido com o pós-eleição, né? Porque esses caras vão continuar fazendo isso, ignorando a Constituição, vão continuar estabelecendo censura, amordaçando, prendendo deputado, prendendo jornalista, enfim, como você avalia esse quadro, né? Porque o Brasil vai estar saindo das urnas, independentemente do resultado, reeleito Bolsonaro, eleito Lula, muito pior do ponto de vista institucional do que estava, né? Sem dúvida nenhuma, em razão do comportamento parcial da justiça eleitoral. Para onde o Brasil vai, hein? Olha, Cláudio, não foi por falta de aviso, né? A gente conversou, quantas vezes nós falamos aqui e tal. Agora, eu tenho uma explicação para isso, né? É o silêncio da sociedade, né? E, inclusive, boa parte da mídia, não é? Onde é que está na mídia isso? Quer dizer, como o país está polarizado e boa parte da mídia também está polarizada, não estou me referindo aqui a Band, porque aqui a gente fala, realmente a gente fala, e com clareza sobre isso, né? A boa parte da mídia assim, comprou isso, porque também está polarizado. Então a gente está, em nome da polarização política, da paixão política, dos gostos políticos, das preferências políticas, aceitando coisas inaceitáveis, né? A verdade é essa. E aí eu entendo, quer dizer, você tem o Supremo Tribunal Federal, o único órgão oficialmente que pode controlar o Supremo é o Senado Federal. O Senado Federal é um órgão político, com muitos interesses de natureza política, dificilmente fará isso, não tem essa tradição no país, não exerce essa autoridade, e a minha impressão é que mesmo se o Senado tentasse fazer alguma coisa, o Supremo derrubaria a decisão do Senado. Acho que nós chegaríamos numa situação absurda no país, né? Então por aí não vai. A única coisa que poderia funcionar nisso é a supervisão da sociedade, a crítica. Para isso que existe, a gente chamava antigamente, né, Thaís, quer dizer, o quarto poder, a mídia é o quarto poder, a mídia tem esse poder, quer dizer, a sociedade e tal. Agora, se a sociedade não se manifesta, o que aconteceu ontem é muito grave, não é mais apenas
O que aconteceu ontem? Acho que todo mundo deve ter acompanhado, né? O ministro, aliás, o Supremo, o Pleno Supremo, por 4-3, né? Foi uma votação apertada, se eu não me engano, mas por um voto. O ministro Alexandre de Moraes deu o voto de Minerva, voto de desempate final. Foi censurada uma publicação do Brasil Paralelo, que é um portal de direita, mas não importa, podia ser de esquerda, não é? Exatamente a mesma coisa, divulgando um vídeo onde havia feito há 5 anos atrás, contando a história do Mensalão, do Petrolão, enfim, da corrupção que aconteceu nos governos no PT. 5 anos atrás, é um vídeo que já foi apresentado um monte de vezes, com base em fatos, mas obviamente com a versão, com a edição do portal, né? Que é exatamente isso que a imprensa, a mídia, numa sociedade livre faz. Ela pega os fatos, produz uma interpretação, porque é da liberdade, uma edição, que é o que a Folha de São Paulo faz, que o Estadão faz, que qualquer grupo faz, que o Globo faz, que a Band faz, enfim, esse é o trabalho editorial do jornalismo, né? Então, agora, o que acontece no TSE hoje? Não só o Estado diz o que é verdade ou o que não é verdade, agora o Estado também edita, ele diz como deve ser editado. E ontem, na decisão do ministro Lewandowski, especialmente, é assustadora a frase que ele disse. Ele disse a seguinte frase: o cidadão comum não está preparado para essa desordem ou desorganização informacional. Então, além de criar um novo crime, né, que é desordem informacional, que não existe, que é edição, que é basicamente o seguinte: olha, você pode até estar com os fatos corretos, não é? Mas se a sua edição não está adequada, não pode. Se a sua edição, as palavras que você usou, as conclusões a que você chegou, o título que você colocou na matéria não estão ok, nós vamos censurar você. Só que quem diz o que deve ser o título, a edição, a conclusão, é o tribunal. É o tribunal que diz, não é mais a mídia, não é mais a imprensa. Isso lembra, Chile, viu? Só para concluir, só para corrigir aqui, Cláudio, uma informação, não foi o Supremo, foi o TSE, né? Foi o Tribunal Superior Eleitoral que deu essa decisão. Os ministros do Supremo estão lá no TSE e foi uma votação unânime, trazendo, Cláudio, a questão do dólar na cueca. Quem não lembra desse episódio? A máfia dos sanguessugas, quantas vezes já não foi falada? Estava em Brasília nessa época. Quantas vezes não foi falar dessa situação, né? Por que isso pode gerar uma desordem informacional, um termo completamente fora do anseio que se espera da atuação de um magistrado que deve obediência à legislação? Em nenhum momento a legislação brasileira trata desse tipo de coisa. Trata, aliás, Cláudio, exatamente do oposto, que é a liberdade de imprensa, que é um preceito fundamental, um tripé para sustentar o Estado democrático de direito. E o direito à informação das pessoas. Está lá na Constituição também, né? Você vê que a tirania de direito de esquerda tem as mesmas coisas. Eu estava lembrando aqui, Sheila, você falando aí, reproduzindo a frase absurda do ministro Lewandowski. Eu me lembro que no regime militar, quando os chefes militares eram cobrados, para a redemocratização do Brasil, eles diziam exatamente isso. Os brasileiros não estão preparados para a democracia. Até o Pelé disse isso uma vez, né? Não tá o paradoxo é o seguinte: se não está preparado para entender uma informação, para fazer seu juízo, está preparado para votar? Né? Quer dizer, é curioso isso, né? O eleitor... Agora, quem tem que tutelar a informação, porque o eleitor é criança, não está preparado, é o Tribunal Superior Eleitoral. A pergunta é a seguinte: nós estamos indo para a 9ª eleição presidencial. A Constituição vai fazer 35 anos, nós temos 3, 4 décadas de redemocratização. Quando é que nós vamos estar preparados? Né? Quer dizer, isso é uma ofensa, na minha visão, ao cidadão. E só uma observação, Pedro, acho que foi por um voto, viu? Foi por maioria essa decisão. Foi uma decisão polêmica tomada. Não foi 7-0? Eu tinha visto que tinha sido 7-0. Bom, pode ser que tenha mudado no fim. Até a hora que eu acompanhei lá a sessão, estava nesse julgamento. Mas tudo bem, se não foi por maioria ampla, com certeza, né? A decisão é do Pleno, né? Esse que eu acho mais grave. Né? É uma decisão monocrática, é uma decisão, a ministra Carmen Lúcia votou, o ministro Lewandowski votou, quer dizer, houve uma mudança, uma divergência. Quem foi o relator foi o ministro Sanseverino, Paulo Sanseverino, e o ministro Paulo Sanseverino já tomou decisões que eu mesmo critiquei aqui. Ele proibiu, por exemplo, o jornal Gazeta do Povo do Paraná, que é um jornal que tem mais de 100 anos de trabalho jornalístico, que fez uma mensagem associando o Lula ao Daniel Ortega. É histórica a associação do Lula ao Daniel Ortega.
mas ele censurou. Disse, olha, está associando, pode dar a entender que o Lula apoia a ditadura. Bom, pode não apoiar a ditadura, mas apoia o ditador, ou pelo menos é amigo do ditador, aliado do ditador. Agora censurou. Então, agora o ministro Paulo Sanseverino, nesse caso, ele deu contra. Ele disse, olha, está dentro da liberdade de expressão, liberou. Quando foi para o pleno, foi derrubado. Foi derrubado. Então, como diz o Cláudio, nós não vamos resolver esse problema agora nessas 2 semanas, né? Mas esse é um legado muito complicado desse processo eleitoral que o país vai ter que discutir. Bom, vamos corrigir então e botar aqui a questão, né, onde precisa ser colocada. Bom, eu que me confundi aqui, viu, Schiller? 4-3 para esse julgamento aí a respeito do vídeo do Brasil Paralelo e 7-0 na mesma sessão foi julgado o vídeo que foi retirado do ar que associava o presidente Jair Bolsonaro ao canibalismo, né? Foram 2 casos julgados na mesma sessão. Eu me confundi aqui com os resultados, mas está explicado já para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Mas, de qualquer forma, o mais grave na minha visão, né? Porque eu até entendo, viu, Schiller, Cláudio, Thaís e Sônia, que a gente possa, de alguma forma, discutir conteúdos que são completamente fora da realidade. Aquela mentira escrachada. Por mais que haja aí um caminho perigoso, né, nesse tipo de interpretação da justiça, eu até me abro para essa discussão, porque são tempos novos, redes sociais. Mas não para censura, né? Agora, Cláudio, jamais para uma informação verdadeira. Para aquela informação, aquilo ali é difícil, né? Você entrar no que é informação verdadeira ou não em alguns casos. Tem coisa que é muito fora da realidade. Agora, aquilo que é informação, Cláudio, precisa ser divulgado. E aí consome quem quer, interpreta quem quer e rebate quem quer também. E se houver interpretação, tipo a gente não tem como escapar disso, ainda mais numa época como essa. Informação é informação, tem que ser divulgada. Se houver dúvidas, fake news. Se tiver dúvidas com relação à autenticidade, a justiça tem instrumentos para isso, processa, dano moral, sei lá o quê, tem tantas coisas que podem ser feitas, né? Agora, censura é que não está na Constituição isso, ao contrário, a Constituição garante a liberdade de expressão cidadã. Me incomoda muito que colegas nossos, né, jornalistas que vivem disso, né, que têm uma história de defesa da liberdade de expressão, do direito à informação durante o regime militar, que lutaram contra a censura, se omitam em nome do fato de que torcem pela vitória do Lula. Puxa vida! Agora, olha, é algo que conspira não apenas contra a democracia, conspira contra a nossa vida, o exercício da nossa profissão. É impressionante isso, né? Como a censura se estabelece. Porque na Constituição, né, Schiller, não tem lá, está garantido o direito pleno à liberdade de expressão, etc., exceto em período eleitoral. Não está lá isso, né? Então não faz o menor sentido a gente ficar sob esse regime de exceção estabelecido pelo TSE. Mas fazendo só uma observação final aqui, o fato é que o Congresso também tem a sua culpa no cartório, né? Porque o Congresso aprovou no ano passado uma lei, agosto do ano passado, uma lei introduzindo no Código Penal brasileiro, no Código Eleitoral, no Código Eleitoral, se eu não me engano, o artigo 323, o conceito de informação inverídica, sabidamente inverídica, criminalizando aquela informação contra um partido, um candidato, sabidamente inverídica, está escrito lá. Quando aprovou, eu me lembro que a gente comentou aqui, eu trouxe esse tema aqui, eu disse, olha, isso vai dar problema. Quem é que define o que é sabidamente inverídica, né? Sabidamente. Quando você introduz na legislação um critério aberto, um tipo penal aberto, né, subjetivo ou subjetivável, você tem esse problema. Depois disso, no final do ano, o TSE aprovou uma resolução, aí foi uma resolução introduzindo o conceito, além do sabidamente inverídico, botou lá outro negócio que é gravemente descontextualizado. Aí eu pergunto para o nosso jurista Pedro, o que é isso, né? Gravemente descontextualizado. Isso não está nem na lei, não tem, muito menos na Constituição, claro, não está nem na lei, foi uma resolução do TSE. Então, com base nisso, qualquer coisa pode ser impugnada. Está descontextualizado, né? Então, quer dizer, a informação pode estar toda correta, mas se o tribunal achar que está fora de contexto, ele vai lá e censura. No fundo é isso que a gente vai ter que rediscutir, eventualmente revisar no país, né? Fernando Schiller, estará conosco aí pelos próximos dias, no domingo aqui no Debate na Band e, claro, na segunda-feira
conosco para trazer toda a repercussão do grande encontro entre Lula e Bolsonaro. A primeira vez frente a frente na tela da Band e na Rádio Bandeirantes. Bom fim de semana, Schiller. Até segunda. Bom fim de semana. Grande abraço.